Queridos, saudação de paz a todos vocês, passando por aqui para dar continuidade à nossa aula. Nesta ocasião nós falamos da carta, primeiro nós falamos a respeito da carta escrita aos Efésios, e agora nós vamos falar da carta escrita a Filipenses, na página 60, tá bom? Então vamos lá. A carta aos Filipenses não parece ter um plano definido, pois trata de vários assuntos. Porém, nela sobressai o tema, olha que tema maravilhoso, alegria, o tema da alegria. O que parece contrastar com a situação de Paulo que escreve da prisão. Ou seja, peraí, Paulo está na prisão e fala sobre alegria, né? Parece que o tema não bate com a história real. Mas a verdade não é isso. É que Paulo é inteligente. E Paulo sabe que as paredes das prisões ou da prisão não é capaz de conter a alegria de servir a Deus, de ser representante de Deus, de fazer a diferença. Então Paulo está na prisão, dando-nos uma aula sobre o que é estar feliz, estar alegre. Que coisa boa, né? E aqui diz assim, Paulo tinha uma dívida de gratidão com a igreja de Filipos, que lhe dava apoio financeiro. Em uma dessas ocasiões, a oferta lhe foi enviada por meio de Epafrodito, que ao retornar levou a carta do apóstolo Paulo. Ou seja, Paulo é grato a Deus pela vida desta igreja, porque esta igreja é uma igreja de visão. Por isso o motivo da sua alegria, a linha principal que é Cristo, deixar claro ao povo que a terra que eles investem é uma terra fértil, né? Hoje as pessoas não têm mais esta visibilidade de semente, mas o apóstolo Paulo aqui, ao investirem no ministério de Paulo, né, que Jesus valorizava tanto, a graça de Deus também é liberada sobre eles, e Paulo quer deixar claro a sua alegria em ser cuidado por esse povo. Mas pastor, e não é o pastor que cuida das ovelhas? O pastor cuida das feridas das ovelhas. E as ovelhas, através do altar, da fidelidade, cuida das necessidades gerais do pastor. E aqui Paulo fica feliz de saber que isso está em pleno funcionamento. E é por isso que nós destacamos isso aqui. A autoria e data. Claro que a carta do apóstolo Paulo é escrita por Paulo, aqui é por volta de 61 anos depois de Cristo, ou seja, a anterior 60, aqui 61, enquanto o apóstolo Paulo estava na prisão em Roma. O tema da carta, como já foi dito, é a alegria. O propósito da carta é agradecer os filipenses. Deixa eu ver se eu pego aqui. Filipenses capítulo 1, verso 3. Dou graças ao meu Deus toda vez que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação do evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, eu li um versículo aqui, né? Não sou de ler versículo, mas só porque eu achei interessante mencionar a forma com que Paulo fala a respeito da cooperação e da fidelidade da igreja. Tá bom? Aqui diz assim, no tema da carta, como já foi dito, é alegria. O propósito da carta é agradecer os filipenses. O apóstolo aproveita também para recomendar Timóteo e Epafrodito à igreja de Filipos. Destinário, Paulo escreve aos crentes de Filipos, essa cidade que é da Macedônia, por onde o apóstolo passou durante a sua segunda viagem missionária. Tá bom? O esboço, nós podemos dividir a carta aos filipenses, lembrando que essas cartas, tanto Efésios quanto Filipenses, é uma carta pequena, tem apenas quatro capítulos, mas existem alguns textos aqui que se eu falar você vai lembrar. Por exemplo, Filipenses capítulo 4, verso 6 diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica e com ação de graças. Então veja que esse é um texto muito conhecido.
O texto mais falado de Filipenses é Filipenses 4,13, que você já vai lembrar. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse aqui é muito conhecido, está registrado em Filipenses capítulo 4, verso 13. Tá bom? Podemos dividir o livro assim, ó. Primeiro, alegria no evangelho. Segundo, alegria na unidade. Terceiro, alegria no compromisso. Opa, peraí. Percebe que o apóstolo Paulo deixa claro que nós precisamos ter alegria no nosso compromisso. Tem gente que só vai, é igual carrinho de mão, só vai empurrado, né? Igreja não se tornou mais privilégio, nem alegria, é obrigação. E Deus nos deixa claro aqui e nos lembra sobre a importância de voltar a ter alegria naquilo que se faz. Tá bom? E por último, alegria no Senhor. Primeiro, alegria no evangelho. Segundo, alegria na unidade. Terceiro, alegria no compromisso. E quarto, alegria no Senhor. Que maravilha, né? A carta dos Filipenses contém uma das mais profundas declarações teológicas acerca de Jesus Cristo. E aqui eu estou falando do capítulo 2 e o verso 5. A mais profunda declaração teológica acerca de Jesus Cristo. Né? E eu não vou ler aqui, mas você pode ler do 5 ao 11, tá bom? Onde fala que toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Tá? E as características especiais é que Filipenses é a mais terna e cordial das cartas de Paulo. E também é interessante o fato de não haver em toda epístola uma única citação. Não se fala nada a respeito do Antigo Testamento nessa carta, diferente das outras de Paulo, que cita-se bastante o Antigo Testamento. Eu vou parar por aqui porque essa carta é pequena e as informações principais para você guardar e armazenar a respeito dos Filipenses, eu já entreguei para você aqui agora, né, através dessas informações. Primeiro, que Paulo estava preso quando escreveu. Segundo, que escreve 61 anos depois de Cristo. Terceiro, que a carta sobressai o tema da alegria, né? E assim nós caminhamos sucessivamente falando do amor de Deus. Deus abençoe a todos. Fique na paz, fique na rocha, porque Jesus é a rocha.